pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio de Le Chatelier ou o princípio da fuga ante a força, galera. É o deslocamento do equilíbrio. Essa é uma parte da química, dos exercícios que muitas vezes aparecem por aí, que são completamente teóricos, mas que muitas vezes o pessoal se embanana inteiro. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que conhecer qual é esse princípio de Le Chatelier. O que o Le Chatelier fala? Ele fala o seguinte, olha, quando uma força externa age sobre um sistema em equilíbrio, este equilíbrio vai se deslocar. Ele vai procurar anular a ação dessa força externa. Então, produto vai voltar a ser reagente, ou reagente vai voltar a ser produto, de tal maneira a compensar essa força externa, esse distúrbio que ocorreu no equilíbrio químico, tá bom? Então, pode-se dizer que deslocar o equilíbrio significa provocar situações que gerem diferenças na velocidade direta e inversa, mas é só por um breve momento, depois ele entra em equilíbrio de novo, tá? O sistema ele vai acabar entrando num novo equilíbrio, e provavelmente a concentração dos produtos ou dos reagentes vai ser diferente, tá certo? Se a quantidade dos produtos for maior do que originalmente era, nós falamos que houve um deslocamento direto, isso é, dos reagentes para os produtos. Agora, se a quantidade dos produtos for menor do que inicialmente era, antes do deslocamento do equilíbrio, nós falamos que houve um deslocamento à esquerda, isso é, dos produtos para os reagentes, tá bom? Então, se o produto ficou maior, deslocou para a direita, se o reagente ficou maior, deslocou para a esquerda, tá certo? Até aí, beleza? Lembrando que Kc tem essa expressão, produto sobre reagentes em concentrações molares. Vamos lá, quais são os fatores que alteram, que deslocam o nosso equilíbrio químico? A primeira coisa que desloca o equilíbrio químico é a concentração. Então, se eu modificar a concentração de um participante, eu desloco o meu equilíbrio químico. Então, vamos lá. Se eu aumentar a concentração de qualquer participante, você vai deslocar o equilíbrio no sentido do consumo. Então, imagina que eu tenha este equilíbrio químico aqui, monóxido de carbono reagindo com oxigênio, formando dióxido de carbono. Aí tá lá, sisteminha fechado, guti-guti, bonitinho e tal. Aí o professor vai lá e adiciona, aumenta a concentração de dióxido de carbono. Eu coloquei lá dentro mais gás carbônico. Bem, se eu aumentei a concentração de gás carbônico, eu adicionei mais gás carbônico do que tinha, o equilíbrio vai se deslocar no sentido do consumo. Então, o consumo implica em deslocar para a esquerda. Eu vou deslocar no sentido dos reagentes, tá certo? Então vai aumentar a concentração dos reagentes para consumir essa quantidade de gás carbônico que eu coloquei lá dentro. Beleza? E a diminuição da concentração? E se eu, por exemplo, arrancar um determinado tanto de lá de dentro? Então imagina que eu vou agora e arranco o monóxido de carbono lá de dentro. Eu começo a succionar o monóxido de carbono. Bem, acontece que nesse momento vai faltar monóxido de carbono lá dentro. O que o meu equilíbrio vai entender? Temos que nos deslocar para produzir aquilo que foi retirado. Então nós vamos deslocar no sentido da produção. Então veja, se eu coloco, eu desloco no consumo. Se eu retiro, eu desloco na produção. E isso vale para tudo, para todas as substâncias? Lógico que não. Olha só, sólido. Se eu adicionar sólido ou retirar sólido, altera alguma coisa? Não altera em nada. Por que não? Porque sólido não tem ordem de reação, e se não tem ordem de reação, não participa da expressão do equilíbrio e, portanto, não altera o nosso equilíbrio. Tá certo? Então, cuidado com a pegadinha do sólido. Feito. Outro fator que altera o nosso sistema é o aumento ou a diminuição da pressão total do sistema que está em equilíbrio. Então, se nós aumentarmos a pressão, e aí você tem que pensar o seguinte, pressão só se aplica a gases.
Ivan, mas pressão se aplica também a sólidos e líquidos. Sim, mas a contração ou a expansão de sólidos e líquidos é muito, 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 muito pequena. Já para gases, não. Então, a gente sempre que pensa em aumento ou diminuição de pressão, a gente pensa somente para gases, tá? Então, o aumento da pressão é em função da diminuição do volume. Então, imagina que você tem uma caixa e essa caixa ela começa a diminuir de volume. Você imagina que tem uma parede móvel, uma seringa, por exemplo. Pega uma seringa, você tem uma parede móvel, chamada êmbolo, certo? Se você forçar o êmbolo, você estará diminuindo o volume. Só que diminuir o volume, com as paredes fechadas, implica em aumentar a pressão, tá bom? Quando aumentamos a pressão, nós deslocamos o equilíbrio para o local onde tem menor número de gás, menor volume de gás. Então, peraí, olha lá a síntese de Haber-Bosch, certo? Tá aqui, ó. Síntese de Haber-Bosch. Tá bom? Então vamos lá, ó. Quantos mol de gás no produto? 2. Quantos mol de gás no reagente? 4. Onde o volume é menor? No produto. Então, se eu aumentar a pressão, se a pressão for aumentada, nós deslocaremos este equilíbrio no sentido do produto, para a direita. Por quê? Porque é onde tem o menor volume gasoso. E se fizermos o oposto? E se nós, então, aumentarmos o volume do nosso recipiente, isso é, diminuirmos a pressão do nosso recipiente, o que vai ocorrer? Bem, se nós pegarmos aqui, pegar uma caneta azul para fazer esta parte, se é que eu consigo pegar uma caneta azul. Se nós pegarmos a pressão e diminuirmos a sua pressão, implica que nós vamos deslocar para onde tem mais gás. Olha, 2 e 4. Então, nós deslocaríamos no sentido de maior número de mol gasoso. Tá bom? Então, é sempre importante ficar ligado nessa questão de pressão. A pressão só se aplica a gases, sistemas gasosos. E se você aumentar a pressão, desloca para onde tem menos gás. Se você diminuir a pressão, você desloca para onde tem mais gás. Outro fator que altera o equilíbrio, que desloca o equilíbrio, a temperatura. Porém, a temperatura é muito importante. Porque na aula de equilíbrio, eu expliquei para você que o equilíbrio depende de uma reação reversível, que a velocidade direta e inversa estão iguais, e portanto ele entra em estado estacionário, mas para que isso seja uma verdade, eu preciso ter um sistema fechado e uma temperatura constante. Disse ainda para vocês que a constante do equilíbrio, ela depende da temperatura. Portanto, quando você mexe na temperatura, você sim desloca o equilíbrio, mas não só você desloca o equilíbrio, como você também muda o valor da constante do equilíbrio. Ah, Ivan, pressão e concentração não faz isso? Não. Pressão e concentração vão modificar os valores das concentrações de produto e reagente, mas não vão modificar o valor da constante do equilíbrio, porque a temperatura está sendo mantida constante. Agora, a temperatura que não está sendo mantida constante, portanto, além de você modificar as concentrações de produtos e reagentes, isso é, deslocando o equilíbrio, você também muda o valor da constante do equilíbrio. Tá bom? Quando aumentamos a temperatura, pessoal, nós vamos deslocar num sentido endotérmico. Isso é, de absorção de calor, ΔH positivo. Já se a gente diminui a temperatura, a gente desloca o equilíbrio químico no sentido exotérmico. Isso é, liberação de calor ou ΔH, valor negativo. Então, imaginando essa síntese de Haber-Bosch, não aguento mais falar da síntese de Haber-Bosch, você também não deve aguentar mais ouvir dela, espero que você, se eu falar síntese, você já complete Haber-Bosch, escreva a equação balanceada. Vamos lá, se eu aumentar a temperatura desse meu sistema, aumentei a temperatura do meu sistema.
Veja que no sentido direto, isso é, dos reagentes para os produtos, o ΔH é negativo, é exotérmico. Só que o aumento da temperatura desloca para o endotérmico. Então, se eu leio da esquerda para a direita, exotérmico, da direita para a esquerda, ele é endotérmico. Então, eu deslocaria esta reação no sentido dos reagentes, isso é, para a esquerda. Ao mesmo tempo, se eu diminuir a temperatura, então, no segundo caso aqui, nós vamos pegar a temperatura e vamos resfriar agora o sistema. Ao resfriar o sistema, nós vamos deslocar no sentido exotérmico. Isso é, para esta reação, para os produtos. Isso você tem que ter muito claro que é para esta reação, né? Vocês já tiveram termoquímica, se não lembra, por favor, peguem lá os vídeos, assistam de novo. Tudo vai depender da reação, se ela é uma reação exotérmica ou endotérmica, para você dizer se é para a direita ou para a esquerda. É uma análise, mas você tem que ter muito claro que aumentou a temperatura, você desloca para onde absorve o calor, certo? Então, tenha isso muito claro. E o catalisador? Catalisador não desloca equilíbrio. Catalisador só aumenta a velocidade das reações, mas ele aumenta na mesma proporção a velocidade da reação direta e da reação indireta. Portanto, a única coisa interessante é que se você colocar catalisador numa reação, e essa reação for reversível, num sistema fechado, com temperatura constante, você atingirá o equilíbrio químico mais rápido. Mas você não vai deslocar o equilíbrio químico. Tá bom? E aí um probleminha manjado que vira e mexe aparece é o problema dos corais. Então, o coral, múltiplos organismos vivos, com as suas estruturas, né, de carbonato de cálcio, onde vários seres vivos vivem ali, praticamente 90% do ecossistema marítimo vive ali naquela região, e tudo isso depende de um equilíbrio muito delicado, que é o equilíbrio do carbonato de cálcio, do gás carbônico na água. Bem, primeira coisa que é importante você entender, coral só tem em mar quente. Ah, fui nadar na Antártida, não vai ter coral, meu querido, não tem coral lá, é muito gelado, não tem coral. Aí vamos, mas por que disso? Eles gostam, mas não tem essa de gostar. O lance é que se a água está quente, a solubilidade deste gás é menor. É menor. Quanto mais quente for o líquido, menos gás tem dentro do líquido. Então, quando eu tenho pouco gás carbônico, eu desloco. Então, veja, vamos lá. O oceano está quente, a concentração de gás carbônico cai. Se a concentração de gás carbônico cai, o meu equilíbrio químico se desloca para formar novamente esse gás carbônico que está faltando no sistema. Então, o meu hidrogênio carbonato de cálcio, que é aquoso, se decompõe em água, em gás carbônico para suprir a falta de gás carbônico e carbonato de cálcio, que é sólido, é insolúvel em água e ele precipita e ele é o que faz os exoesqueletos do Recife. Tá certo? Então, quando eu tenho um oceano quente, isso implica em produção de gás de carbonato de cálcio, que facilita a formação do exoesqueleto dos recifes de corais, tá? Então, fique esperto nisso que vira e mexe aparece. Até a próxima aula, galera. Continue estudando. Um grande abraço.